Pai, que Pai, tudo aquilo que está travado em nós seja destravado através da vida do Teu Filho, Senhor Jesus. Que toda a revelação do Espírito, Senhor, seja revelada agora através da ministração. Declaro, Pai, em nome de Jesus, um ambiente de vida. Declaro agora um ambiente de verdade, Senhor Jesus. Que as nossas mentes estejam cativas ao senhorio de Cristo. Nós repreendemos agora toda distração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes? Quantos estão com frio? Quem está com calor? Eu tô. Quem está nervoso? Irmãos, nós estamos entrando em lugares muito profundos no Senhor. E é como o pastor estava falando, não tem mais volta. Nós estamos como Pedro e os apóstolos, quando Jesus perguntou para eles, eles estão indo embora, e vocês, para onde vão? Vocês vão permanecer ou vocês vão embora? E nós estamos repetindo as palavras do apóstolo. Nós estamos falando, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Nós já chegamos até aqui, irmão, nós tivemos tantas revelações de Cristo, nós estamos progredindo na revelação de Cristo em nós, que é como o pastor ministrou hoje aos líderes da casa pela manhã, nós não conseguimos voltar a viver uma mentira. A verdade de Cristo foi revelada em nós, e nós não conseguimos mais nos misturar com a mentira. E mentira não é só a palavra que sai da sua boca. Mentira é um estilo de vida. Essa água é sua, é minha? Traz uma água para mim. Já estou com sede já. Então nós estamos entrando em um nível muito profundo no Senhor. Só que nós não podemos nos contentar com o nível que nós já chegamos. A vida com Cristo é uma vida de revelação, é de glória em glória, de graça em graça. É revelação após revelação. No dia que você achar, irmão, que você está perfeito, tchau para você, tá? Cristo vai te arrebatar, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. Então nós precisamos estar em constante revelação de Cristo. Nós precisamos estar em constante manifestação daquilo que habita em nós. Irmãos, tudo que Cristo conquistou para nós no novo pacto está acessível. Cabe a nós acessarmos este lugar. Cabe a nós sairmos de onde nós estávamos e acessar este novo lugar. A palavra fala que aqueles que se achegam a Deus, Ele se achega até nós. O primeiro passo é nosso. Amém? E hoje eu quero ministrar com os irmãos sobre a lei. As leis, na verdade, né? Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Ele falou assim, o que você está fazendo? Direito. O que você quer que eu fale? Ah, fala sobre lei com eles, né? Então tá bom, vamos falar sobre lei. E a gente percebe, irmãos, quando a gente abre a nossa Bíblia, que durante toda a história descrita por Deus através dos homens, Deus realizou ações que apontavam para Cristo. Isso é o que Paulo chama do mistério que estava oculto através dos séculos. Porque quando Deus revelava aquele tempo, as pessoas não entendiam. Mas isso está acessível para nós hoje. Amém? E uma dessas ações que Deus fez, que Deus fez na humanidade, que apontou para Cristo, foi a entrega da lei. Amém? Deus entregou a Moisés a lei, a Torá. E por que Deus entregou a lei ao homem? Deus entregou a lei ao homem por causa da sua natureza caída. O homem não conseguia se controlar. Então Deus colocou regras. Amém? Vocês estão entendendo?
A lei então era para manter o homem nos trilhos. Se o homem conseguisse seguir a lei, ele ia se manter nos trilhos. O homem ia conseguir se manter naquilo que Deus queria para ele. E como nós estamos no novo pacto, toda vez que você olha para a Bíblia, quando você lê uma lei, você vê Cristo ali. Porque tudo na Bíblia, como nós acabamos de louvar, tudo se trata de Cristo. Tudo que Deus Pai é sobre tudo que o Deus faz é sobre o Filho. E tudo que o Filho faz é sobre o Pai. Amém? Então a lei foi dada a Deus, foi dada por Deus aos homens, para que os homens andassem no trilho, para que os homens pudessem acessar um novo nível, para que os homens andassem na linha. Amém? Então Deus deu a lei ao homem para que eles pudessem conhecer um padrão que o Pai aceitava, um padrão de vida que o Pai aceitava, um padrão, um modo de viver que Deus queria para os homens. Amém? E nós sabemos hoje quem é esse padrão. Nós sabemos hoje que este padrão é Cristo. Amém? Então, se toda a lei aponta para Cristo, quando Deus entregou a lei aos homens, o que Deus queria que eles fizessem? Chegassem até Cristo. Que eles encontrassem Cristo através das leis. Por quê? Porque se a pessoa cumpre todas as leis, quem foi que cumpriu todas as leis? Jesus. Jesus, ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Quantos estão entendendo? Agora eu estou esfriando, estou com frio. Então, o que Cristo queria, o que Deus queria através da lei, não era justificar o homem, ele praticando a lei, ele ia ser justificado, não era isso que ele queria. O que Deus queria através da lei era apontar Cristo, era revelar Cristo àquele povo. Amém? E outra função da lei era mostrar como o homem se relacionaria com Deus, através dos rituais, através das cerimônias. Amém? E hoje nós participamos de uma nova aliança, de um novo pacto. Quantos estão entendendo? Amém? Então, a gente pensa assim, a gente pensa certo, a gente pensa assim, eu sou no novo pacto, eu não preciso daquela lei. Tá certo, Cristo cumpriu a lei, em regra, num geralzão assim, olhando bem por cima, tá certo. Nós não precisamos daquela lei, porque Cristo cumpriu a lei. A gente fala assim, eu não preciso da lei, Deus deu para os judeus, não para nós, para os gentios. Correto. Mas será que nenhuma lei se aplica a nós? Será que não há uma lei que rege a nossa vida hoje? Nós, no novo pacto? Será que nenhuma lei se aplica a nós? Abre comigo a Bíblia em Jeremias 31. Versículo 33. Esse é o versículo do novo pacto, irmãos. A promessa do novo pacto. Amém? Vamos lá, participa aí. Amém? Está dizendo assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhes imprimirei as minhas leis. Onde? Onde? Na mente dele lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração as imprimirei. Então nós temos leis hoje. Mas não é algo como no antigo pacto que era exterior ao homem. Essas leis estão dentro de nós. Na mente e no coração. Estão impressas no coração, impressas na mente e inscritas no coração. Amém? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão.
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei deles. Nós estamos vivendo essa realidade aqui, este novo pacto. Estamos sem lei ou tem alguma lei que nos rege? Quero que vocês participem, vamos lá. Estamos sem lei ou tem alguma lei que nos rege? Irmãos, é o frio isso aí, né? No novo pacto, irmãos, a lei ela não foi anulada. A lei foi internalizada em nós. Amém? Essas leis foram impressas nas nossas mentes. Foram escritas nos nossos corações. Porém, essas leis elas não funcionam do mesmo jeito como no antigo pacto. Essas leis elas não são exteriores a nós, elas são dentro de nós. Elas são através do nosso espírito. Amém? Então não faz mais sentido nós pegarmos toda aquela lei do antigo pacto que foi dada a Moisés e nós praticarmos aqui hoje. Não faz mais nenhum sentido nós fazermos isso. Isso foi dado para um tempo, nós vivemos em um outro tempo. Nós vivemos em um outro período da história que Deus está escrevendo com a humanidade. Amém? Nós vivemos na realidade, na plena manifestação do novo pacto. Nós vivemos na plena manifestação do Cristo ressuscitado. Amém? Então, nós entendemos que no novo pacto, aquelas leis que foram dadas a Moisés não fazem mais sentido fora de nós, mas fazem sentido dentro de nós. Amém? Então, nós precisamos estar muito atentos e entender que nós estamos vivendo no novo pacto e não no antigo pacto. Porque se nós quisermos praticar as leis do antigo pacto aqui hoje, Deus vai olhar para nós e falar: ai, que bando de criança, não entenderam nada. Eu amo eles, mas eles não estão entendendo nada. Porque não se aplica mais a nós. Amém? Estão me acompanhando? Então se a gente não entender o pacto que nós estamos vivendo, a gente pode cair no erro de querer fazer coisas para Deus que Ele não aceita mais. Nós poderemos cair no erro de querer buscar fora aquilo que nós temos dentro de nós. É como o pastor Paulo estava ministrando aqui sobre ofertas. Muita gente coloca o coração no dinheiro. Busca fora satisfazer o interior. Sendo que dentro de nós, Cristo habita e dentro de nós há a plena manifestação do Cristo. É como eu falei, nós só precisamos acessar este local. Amém? Vocês estão entendendo? Então, se nós continuarmos vivendo o novo pacto, mas o novo pacto vigente, mas nós querendo viver com as práticas do antigo pacto, nós não conseguiremos entender as manifestações do Espírito. Nós não conseguiremos entender o que Deus quer para este tempo. Nós receberemos as pessoas aqui, não saberemos discipular, não saberemos dar fundamento a elas, não saberemos cuidar dos corações. Por quê? Porque nós iremos querer tratar delas com regras do antigo pacto. Nós iremos querer tratar delas com regras que não se aplicam mais a este tempo. Amém? Então, as leis estão vigentes no nosso interior, dentro de nós. Amém? Agora, abra comigo Romanos 3:19. Irmãos, vocês estão me entendendo? Amém? Eu sei que está frio, né, mas vamos participar. Romanos 3:19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. E todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui tem uma função da lei. A lei, ela revela. A lei diz que há o pecado,
Mas olha o que Paulo fala aqui. O que a lei diz para quem vive na lei. E se nós fôssemos depender somente dessa lei, olha o que ele fala: e todo mundo seja culpável perante Deus. Amém? Se nós fôssemos depender somente dessa lei para sermos justificados perante Deus, Deus nos consideraria culpados. Sabe por quê? Porque nós não conseguiremos cumprir toda a lei. Amém? Nós, com a nossa natureza caída, nós não conseguiremos cumprir toda a lei que Deus deu, que aponta para Cristo, que manifesta Cristo. O que eu entendo aqui, que nós, se nós buscarmos manifestar, cumprir aquela lei pela nossa vontade, nós não conseguiremos. Se nós lermos todas aquelas leis que Deus deu a Moisés e falar assim, não, eu vou cumprir todas essas leis aqui, sinto muito, você não vai conseguir. Porque só uma pessoa conseguiu cumprir: Jesus. E Jesus, cumprindo a lei, foi até a cruz e ressuscitou, e Cristo é manifesto em nós. Amém? Então, pela lei de Moisés, as pessoas entendiam se estavam pecando ou não. Amém? Porém, essa lei não justificava eles. Por quê? Porque eles não conseguiriam cumprir toda a lei. Hoje, dentro de nós, o Espírito revela a nós o pecado. Dentro de nós, por quê? Porque as leis estão dentro de nós. E dentro de nós, o Espírito fala: opa, está errando aqui. Essa lei que você não está cumprindo. Amém? Então, o Espírito, ele fala conosco no nosso interior. Nós não precisamos mais de algo fora para nos revelar o nosso erro. Amém? Agora abra comigo Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Amém? A lei serviu para uma só coisa, que foi conduzir a Cristo. A uma só coisa não, né? Esse é um outro propósito da lei, porque, como eu falei, a lei revela o pecado e a lei nos conduz a Cristo. Mas olha que interessante, a lei não justifica. O que justifica é a nossa fé em Cristo. Amém? Então, a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Amém? Agora, Gálatas 4, no versículo 1 diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Amém? A lei era um tutor. Aquele que é herdeiro de tudo, mas que não é maduro, está sob um tutor. Vocês entenderam isso? Não está sobre Cristo, está sobre um tutor. Então a lei teve esses dois propósitos, que foi revelar o pecado e nos conduzir a Cristo. Porém, a lei nunca teve um fim em si mesma. A lei foi para conduzir a Cristo. A lei não foi para justificar o homem. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Amém? Deus não deu a lei para aperfeiçoar aquele que pratica a lei. Paulo fala que todos aqueles que praticam a lei, ano após ano, não são aperfeiçoados por ela. Hebreus 10:1, se você quiser ler depois. O propósito da lei foi apontar para aquele que poderia cumpri-la. O propósito da lei que Deus deu ao povo judeu foi assim, ó, esse aqui é o modelo de pessoa que eu quero, de filho que eu quero. Vai vir um que vai conseguir cumprir toda essa lei, que foi o Cristo, que foi Jesus. Amém? Mas o povo judeu não conseguiu acessar essa realidade, porque o propósito da lei
Paulo falou, era um tutor para conduzir até Cristo. Se os judeus seguissem a lei, eles iam chegar em uma pessoa, o próprio Cristo. Amém? Mas o que eu quero pontuar com os irmãos não é a lei, não é o... Assim, tem a ver com a lei, mas não é a lei em si mesma. Não é a lei de Moisés. Mas a nossa maturidade. Porque como Paulo fala, a lei era um tutor. E se nós somos meninos espirituais, nós estamos debaixo desse tutor. Nós estamos neste processo. Porque a lei aponta para Cristo, então nós estamos debaixo da lei, sendo apontados para Cristo. Nós estamos na vigência do novo pacto, mas vivendo debaixo da lei. Se nós não amadurecermos, nós estamos vivendo com práticas do novo pacto. Se nós não amadurecermos, nós estaremos sob um tutor, que é a lei. Mas como eu falei, há uma lei dentro de nós que precisa ser manifesta. Amém? Todo novo pacto Cristo conquistou para nós na cruz. Amém? Então, um dos fatores que vai definir se nós somos maduros em Cristo ou não, é se nós estamos precisando de algo externo para nos dizer o que fazer, ou se dentro de nós o Espírito nos revela. Amém? Se você está fazendo coisas erradas e o Espírito não te revela, você precisa de algo externo para dizer, opa, é verdade, eu estou fazendo errado. É porque nós estamos sob a lei, nós estamos debaixo de um tutor e não estamos debaixo de Cristo. Vocês entendem isso? Amém? Então nós precisamos avançar, irmãos. A lei ficou para trás, está dentro de nós o Espírito que revela. Nós precisamos atingir o propósito da lei, que é nos conduzir até Cristo. Amém? Enquanto a gente for menor, a gente vai estar sob a lei e nós não iremos usufruir daquilo que Cristo conquistou para nós. Porque o propósito do Pai para nós não é que nós cumpramos a lei, é que Cristo cumpra a lei em nós. Porque nós, nos nossos esforços, nós não iremos conseguir cumprir a lei. Mas o Cristo que habita em nós, Ele foi o único que cumpriu a lei e Ele pode cumprir essa lei em nós. Agora, quando nós estamos buscando pelos nossos esforços cumprir essa lei, é porque nós estamos debaixo de um tutor. Amém? Então nós vamos... Paulo fala que enquanto o herdeiro é menor e ele está debaixo desse tutor, ele em nada difere de um escravo. Mas o reino de Deus não é reino de escravos, não é reino de mendigos, de pedintes. O reino de Deus é um reino de filhos. Filhos de Deus. Então, nós não podemos parar neste processo de crescimento. Há muito de Cristo para ser revelado em nós e nós não podemos parar de dizer que nós já sabemos tudo. O já sei, irmãos, para qualquer pessoa. Por quê? Porque ela tampa os ouvidos e fala, não quero ouvir isso de novo. Mas Paulo falava, eu não me canso de repetir as mesmas coisas até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Então nós temos que sair, irmãos, debaixo desse tutor. Nós temos que avançar e atingir o propósito da lei, que é manifestar Cristo. O propósito da lei é nos conduzir até Cristo para que Cristo possa cumprir essa lei em nós. Amém? Então nós não podemos mais viver debaixo de regras no exterior. Nós temos uma lei que nos rege no nosso espírito, que somente Cristo pode fazer por nós, somente Cristo pode manifestar por nós. Se você permanecer sobre o tutor, você se torna até melhor moralmente, mas não manifesta Cristo. Se você cumprir uma ou outra lei, te torna melhor moralmente, mas não é a plena manifestação de Cristo. Amém? Então, no novo pacto, as coisas fazem sentido de dentro para fora.
A lei de Deus faz sentido em nós de dentro para fora, no nosso interior, cumprindo-se dentro de nós e manifesto fora de nós, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Amém? Então nós precisamos avançar nesse conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos acessar um novo nível em Cristo. Nós precisamos deixar este tutor de lado e atingir o propósito desse tutor, que é nos apresentar Cristo, que é o Cristo ser revelado em nós. Amém? Se nós estamos esperando, irmãos, que cumprir essa, se você ler a Bíblia e fazer tudo que está escrito ali, você vai ser salvo, amém. Mas nós aprendemos que o Evangelho não é só sobre salvação, o Evangelho é sobre governo. O Evangelho é sobre Cristo sendo manifesto em nós e tocando essa sociedade. Amém? Então, o mais importante para nós hoje, na realidade do novo pacto, não é cumprir a lei, mas é chegar até aquele que a lei aponta. Amém? Nós não podemos parar no antigo pacto, nós não podemos parar com regras do antigo pacto. Nós temos uma realidade totalmente nova, acessível a nós, e nós precisamos manifestar essa realidade. Amém? Então, Deus colocou as leis no nosso interior. E Paulo fala sobre isso em Romanos 7, 22. Ele fala de 3 leis. Romanos 7, 22 diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, lei de Deus, lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei do pecado. Lei de Deus, lei da minha mente, lei do pecado. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo falou aqui de 3 leis: a lei de Deus, a lei da nossa mente e a lei do pecado. E ele fala que com a mente ele é escravo da lei de Deus, ele tenta cumprir a lei de Deus, mas na carne ele é escravo da lei do pecado. E eu quero diferenciar essas 3 leis com os irmãos, amém? Primeiro ele fala da lei de Deus. Essa é a lei que Deus deu a Moisés, é a Torá. Essa lei revela o que Deus espera do homem, amém? Essa é a lei que nós estávamos falando aqui até agora. É o que ele aprova, o que ele desaprova no homem. É a lei que dá entendimento sobre o pecado, mas não dá a capacidade de cumprir essa lei. Ela fala assim, está errando nisso, mas ela não te dá a capacidade de cumprir a lei. É a lei que Deus deu a Moisés, amém? A lei da minha mente. Essa é a lei que nos induz a fazer o bem. Essa é a lei é a lei em nós que quer cumprir a lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés. Amém? Essa lei produz em nós a vontade de cumprir a lei, mas não nos dá habilidade para cumprir essa lei. É a lei da nossa mente. Nós sabemos que nós temos que fazer algo, mas nós não conseguimos. Paulo fala... Ai meu Deus, o que Paulo fala? Esqueci. Fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Amém? E Paulo fala, por último, da lei do pecado. Essa é a lei que está em nós, é a lei da nossa natureza caída. A lei que nós herdamos com Adão, que precisa ser vencida em Cristo. Amém? Essa é a lei que nos faz pecar. Essa é a lei que deve ser morta em nós. Essa é a lei que Cristo deve vencer em nós. Amém?
Então, quando a lei da nossa mente quer cumprir aquilo que Deus deseja que nós cumpramos, vem a lei do pecado e nos impede de cumprir. Vocês estão entendendo? Está fácil de entender? Então, Deus deu a lei, com a nossa mente nós queremos cumprir, mas a lei do pecado nos impede de cumprir. É aquilo que Paulo fala, com a minha mente eu quero fazer, mas há uma coisa aqui em mim que não permite que eu faça. O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Ele sabe que tem que fazer, mas não consegue fazer. Amém? Então, dentro de nós tem essa guerra. Há a lei de Deus que foi inserida em nós. A nossa mente sabe disso. Quer cumprir a lei, mas a nossa natureza caída não permite que nós cumpramos essa lei. Mas há uma realidade nova e acessível a nós. A gente tenta fazer o certo, tenta fazer aquilo que é agradável, mas nós não conseguimos. Mas há uma realidade totalmente nova que nos está acessível. Amém? Romanos 8, no versículo 1, no versículo 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado que eu estou falando, irmãos, essa lei aqui que a gente leu, que quando a gente tenta fazer, quando a nossa mente sabe que tem que fazer, há algo que nos impede. Cristo venceu isso. Essa é uma realidade que está acessível em Cristo. Em Cristo, a nossa mente consegue cumprir a lei de Deus. Amém? Tudo aquilo que Deus esperava dos judeus, quando Ele entregou a lei a Moisés, nós temos essa capacidade de cumprir. Não nós, irmãos. Não somos nós que cumprimos, é Cristo em nós. Amém? Então Paulo fala aqui de uma outra lei, a lei da vida. E essa lei, irmãos, ela está acessível a nós. Amém? A vida de Cristo, a ressurreição de Cristo é o que vence a lei do pecado. Então sabe o que precisa acontecer em nós para que nós vençamos essa lei do pecado que não nos permite cumprir a lei de Deus? Nós precisamos morrer e ressuscitar? Não. Cristo deve ressuscitar em nós. Nós devemos morrer para as nossas vontades e deixar que Cristo ressuscite em nós. Amém? Então, essa lei da vida e do Espírito é a própria vida de Cristo. Essa é a vida que vence o pecado. Amém? Então Paulo fala dessa lei da vida. E toda vida tem uma lei. É algo natural. Nós piscamos, quantas vezes vocês já piscaram o olho aí? Vocês contaram quantas vezes vocês piscaram o olho? Vocês ficam assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que piscar o olho agora. Ó, tá na hora de piscar o olho, senão meu olho vai secar, tem que piscar. Como é que respira? Para dentro, para fora, para dentro, para fora? Nós não ficamos pensando nisso, é algo que flui naturalmente. Assim é a lei da vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo fluindo naturalmente em nós. Nós não veremos diferença entre a vida de Cristo e a nossa vida. É uma vida só, a vida de Cristo fluindo em nós. Amém? Então, irmãos, com a lei do pecado vencida, através da lei da vida, a lei da nossa mente consegue cumprir tudo aquilo que Deus quer que nós façamos.
mas é algo que está no nosso interior, não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. Amém? Então essa lei da vida traz toda a natureza de Cristo em nós. Traz toda a natureza de Cristo para que nós possamos cumprir a lei de Deus, que está em nós. Amém? Já estou terminando já. João 1, no versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Opa, espera aí. A vida estava nele? Ou a vida ainda está nele? Será que João escreveu isso errado, irmão? Será que a vida não está mais em Cristo? Na verdade, João escreveu que a vida estava em Cristo porque somente em Cristo estava essa vida. Hoje, na realidade do novo pacto, essa vida está em mim, está em você, está em todos nós. Amém? A vida estava nele porque somente nele havia vida. Eita. Hoje, a vida está em nós. Essa é a vida que venceu a lei do pecado e da morte. Eita, Jesus amado. Amém? É a vida de Cristo em nós que nos capacita a cumprir tudo aquilo que o Pai deseja em nós. O Pai olha para nós, Ele busca ver Cristo em nós. O Pai olha para nós e Ele busca ver uma única pessoa. Ele não busca ver aqui Miqueias aqui, Cristo aqui. Não, é só Cristo que Ele busca em nós. Amém? Então, quando a lei da vida venceu a lei do pecado, passou a fluir em nós uma nova vida. Passou a fluir em nós uma vida que não somos nós mais que vivemos, não somos nós mais que controlamos o que fazemos. Se você ainda está controlando a sua vida, não é a vida de Cristo que está te governando. Se você ainda está decidindo por você mesmo o que fazer e o que não fazer, não é a vida de Cristo que está te governando. Quando a vida de Cristo nos governa, nós não... Irmãos, as coisas começam a acontecer e nós não entendemos por que estão acontecendo. Amém? Quando a vida de Deus passa a fluir em nós, passa a fluir a vida zoe de Deus. E na vida zoe de Deus contém toda a natureza do Pai, contém toda a natureza de Cristo. E se essa vida flui em nós só pode haver uma vida, a vida de Cristo em nós. Então, quando a lei da vida vence em nós a lei do pecado, a vida de Cristo passa a fluir em nós naturalmente. Do modo como você está respirando agora, Cristo vai fluir em você que você nem vai perceber. Mas no seu espírito você sabe que não é você que está fazendo. No seu espírito você entende que é Cristo que está te movimentando. Aleluia. Ah, Pai, nós te adoramos. Aleluia. Quando a vida de Cristo flui em nós, irmãos, nós somos capazes de cumprir o que Jesus falou. Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Somente quando a vida de Cristo flui em nós. Tenta você, irmãos, ressuscitar um morto. Vê se você consegue. Somente a vida que vence o pecado e a morte consegue ressuscitar alguém. Somente a vida de Cristo, que foi o único que ressuscitou dentre os mortos, consegue trazer nova vida a alguém.
Somente a vida de Cristo pode fazer isso. E essa vida hoje está acessível a nós, está dentro de nós. Nós precisamos acessar estes níveis em Cristo. É revelação após revelação, é crescendo, é deixando os tutores de lado e chegando ao propósito da lei, que é manifestar Cristo em nós. Amém? Então, essa é a vida que deve fluir em nós, irmãos. A vida zoe de Deus. É a vida que nos deve governar, é a vida que deve transformar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Muitas vezes nós pensamos que a alma contém tudo que não presta. Irmãos, na alma estão contidas todas as nossas habilidades para manifestar Cristo na terra. Amém? É na alma que estão os seus sentimentos, é na alma que Cristo quer manifestar, irmãos. É aquilo que você menos dá valor que Cristo quer manifestar. Amém? Então, irmãos, nós não estamos mais sobre a lei mosaica no nosso exterior. Cristo inseriu ela em nós. E Cristo cumpre ela em nós. Amém? Então, quando Cristo vence a lei do pecado e da morte, Ele imparte sua vida em nós. Ele deixa acessível a nós uma nova realidade. Cabe a nós acessarmos este local ou não. Cabe a nós, irmãos, nos dispor a caminhar nisso. E se nós chegamos até aqui, irmãos, não tem para onde voltar. O seu espírito já conheceu a verdade. Se você voltar a viver em uma mentira, você vai... Irmãos, eu tenho certeza que a sua mente vai ficar doida. Sua mente vai ficar doida. Porque não vai ser compatível a revelação que você teve com a realidade que você vai querer viver. Não é mais compatível. Ou nós nos tornamos filhos de Deus e manifestamos Cristo, ou nós seremos filhos do diabo e viveremos na mentira. E Romanos fala que a ira de Deus está sobre todo aquele que detém a verdade pela injustiça. Deter a verdade, irmão, não é possuir a verdade, não. É impedir que a verdade chegue até as pessoas. Então nós estamos em uma nova realidade. Nós precisamos avançar nessa nova realidade. Deixar tudo aquilo que foi para trás. A realidade de Cristo está acessível a nós. E nós precisamos manifestar o Cristo que habita em nós. Nós precisamos acessar novos níveis. Nós precisamos deixar tudo aquilo, deixar o velho homem para trás, irmãos. Cristo venceu a lei do pecado e da morte e nos deu a nova capacidade de manifestar a vida zoe de Deus. Amém? É isso. Amém? Vamos orar? Se quiser se colocar de pé, amém? Pai, nós te agradecemos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor conquistou tudo para nós, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós temos tudo acessível. Pai amado, nós queremos clamar, Pai, nos ajude, Pai, a acessar estes novos níveis em Ti, Pai. Pai, porque nós sabemos, Pai, que por nós mesmos nós não conseguiremos acessar novos níveis em Ti, Pai. Ah, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Pai. Nos revela Cristo cada dia mais, Pai. Nos revela Cristo, Espírito Santo. Nos revela, Pai, aquela realidade, Pai, que está acessível, que está em nós, Pai. Nós não queremos, Pai, viver mais por nossas vontades. Nós não queremos mais viver, Pai amado, daquilo que está fora de nós, Pai. Nós queremos viver, Pai, pelo Espírito que está em nós, Pai. Pela lei da vida que manifesta em nós, Pai. She manaya surianda labaxê. Nós te adoramos, She camaraya show malabaxê. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Amém.
a verdade. Em ti meus pensamentos podem descansar. Em ti está a vida, em ti a verdade. Em ti meus pensamentos podem descansar. Em ti está a vida, em ti a verdade. Em ti meus pensamentos podem descansar. Em ti está a vida, em ti a verdade. Em ti meus pensamentos. Único Deus.